A crise política brasileira força mudanças no sistema eleitoral. Polêmica, uma das alternativas mais discutidas até aqui é a adoção da chamada lista fechada. Nela, o eleitor vota numa relação de políticos escolhidos pelo partido e não no candidato, como é hoje. O que defendem os apoiadores da medida e quais são as críticas de quem é contra a lista fechada? Esse é o tema de reflexões de hoje. Aqui ao meu lado está a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Tudo bem, Gisele? Tudo jóia. Olá, André. Tudo bem. Bom, nós vamos discutir esse assunto com a ajuda de duas especialistas nesse tema. Veja quem são. Ângela Sinhac, advogada, especialista em direito público, membro do Instituto Brasileiro de Direito Eleitoral, da Comissão Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil, no Distrito Federal, e da Comissão Eleitoral do Instituto dos Advogados Brasileiros. Marilda Silveira, advogada, membro do Instituto Brasileiro de Direito Eleitoral, professora de Direito Eleitoral e doutora em Direito Administrativo. Bom, quero agradecer a todos vocês pela participação de hoje. Vamos começar discutindo um pouco o que é, afinal, a lista fechada, né? Como é que ela se forma, como é que se formaria num partido político, não é? Doutora Marilda, poderia nos ajudar aqui com esse assunto, com a sua posição? Sim, bom, professor. Como hoje o eleitor escolhe diretamente os candidatos, ele pode votar no candidato ou no partido. E na lista fechada, é o partido quem define essa lista para o eleitor votar nesse combo, né? Todos os candidatos já escolhidos numa lista, como o próprio nome indica, a gente precisa definir como a escolha interna vai ser feita. No nosso sistema, hoje, os partidos escolhem como querem. Então, acho que essa é a grande questão. Saber como cada partido vai escolher a lista de candidatos que vai compor esse nome, esse grupo integral, para que o eleitor, então, escolha dentro daquele combo, como eu disse, quem serão os eleitos, né? Quer dizer, para uma reforma que caminhe para uma lista fechada, nós precisaríamos discutir também como os vão realizar a escolha, ou isso poderia ser deixado livremente aos partidos, ou deveria? Hoje, os partidos, eles têm os presidentes dos partidos, os caciques, muitos partidos nós temos ainda caciques, eles definem, até hoje, na verdade, os partidos muito indicam os candidatos, só que o eleitor ele tem a impressão de que está votando no candidato, quando na verdade o voto dele vai para o partido. O voto em lista, o partido vai ter que esclarecer como é que vai ser essa escolha. Então, tem que haver uma democracia dentro do partido, tem que haver cada partido pode ser prévias, pode ter algumas formas que devem ser, acho que, pré-definidas, que é uma questão que tem que vir antes do que a própria escolha do sistema eleitoral, porque pode ser um sistema muito favorável, porém, sem uma democracia interna partidária, com a possibilidade de todos os filiados concorrerem e se habilitarem, isso fica prejudicial. Estamos discutindo essa questão de uma possível mudança de um sistema eleitoral que é aberto e proporcional para um outro sistema, né, no caso do voto em lista fechada, que também é proporcional, mas dentro dessa lista pré-ordenada estabelecida pelos partidos políticos. Todo o sistema eleitoral ele deve trazer algumas vantagens e desvantagens que devem ser, na verdade, observadas em razão da realidade de cada país, de cada sociedade. E uma das perguntas que eu queria que as entrevistadas esclarecessem é no sentido de que quais são os problemas que foram identificados com a lista aberta, que acabou sugerindo aí essa discussão, essa reforma política para uma possível mudança da lista fechada. E aí também em seguida, essa lista fechada, ela acabaria interferindo nessa questão do financiamento das campanhas, de modo geral? A verdade é que na nossa Constituição, os partidos políticos, eles sempre serão filtro para a escolha do eleitor. O eleitor ele não pode simplesmente escolher quem ele quer no meio do público, né? O partido é um filtro. A questão que se discute quando a gente define um modelo ou mudança do sistema é o tamanho desse filtro. O nosso sistema hoje passa pelo partido, o partido define um número de candidatos e o eleitor vota naquele candidato diretamente. Qual é a crítica desse sistema?
seria direcionada para a transparência e para o volume de gastos que se faz. Porque o eleitor, ele não sabe muito bem ao certo, porque ele não investiga, embora essa informação esteja disponível, quem são aqueles candidatos que estão nessa lista aberta do partido, quais foram os candidatos que foram escolhidos na convenção para concorrer. E isso também gera uma disputa interna, porque os candidatos que são colocados na mesa ali para o eleitor escolher, eles têm que concorrer entre eles. Então, o deputado no meu estado concorre com outro deputado no meu estado também do mesmo partido. Isso aumenta o custo da campanha. Então, eu diria que tem influência no financiamento, embora seja uma influência indireta. O que a lista fechada faria? Embora eu confesse, sou uma crítica da lista fechada por uma razão que vou dizer um pouco mais à frente. Mas ela, de fato, aumenta a transparência, porque o eleitor pega um documento, um papel, e na urna eletrônica ele também verá, que diz qual é a lista de candidatos. Então, eu voto numa lista fechada. Se eu voto no partido X, o partido X tem o candidato A, B, C, D. Se eu apertar o botão e der meu voto, eu estou votando naquela lista. Isso aumenta a transparência e, de outro lado, diminui o custo, porque os candidatos não disputam mais entre si. Eles unem forças para eleger aquela chapa. Ângelo, a gente pode dizer que a partir de uma possível mudança, a população passaria a pensar mais nas questões de programas do partido, porque hoje em dia a gente vê que a pessoa acaba votando no candidato e, por mais que se saiba que esse voto também é no partido, o cidadão ele não vai atrás a respeito das propostas que estão sendo oferecidas por cada um dos partidos. Então, a partir do momento em que se tem uma lista fechada, o cidadão, será que ele se conscientizaria mais em relação às propostas, aos programas de governo que são defendidos pelo partido? Ponto alto, ponto forte da lista fechada é o fortalecimento dos partidos políticos. Pelo menos na teoria, a ideologia partidária tem que prevalecer. E um eleitor, a partir do momento que escolhe aquela lista, o partido vai vincular a sua propaganda, a sua ideologia. Na teoria, nós teria que ser assim, pelo menos. Então, é o fortalecimento das agremiações partidárias, que hoje, esse grande número de partidos políticos, hoje nós temos, salvo engano, 35 partidos políticos, não se tem mais uma ideologia bem definida em relação a outro partido. Então, acredito que isso fortaleceria e tenderia os partidos a focarem nessas questões ideológicas mesmo. Então, acaba fortalecendo de alguma maneira os partidos, reduz os custos, porque evita a concorrência intrapartidária entre candidatos, não é? Uhum. E, voltando a uma colocação aqui da doutora Ângela, e a democracia, não é? É fortalecida ou não é fortalecida? Essa é uma pergunta bastante crítica, né, nesse assunto. Sim, eu acho que esse é o ponto que me faz não ser tão partidário da lista fechada. Acho que todas as vantagens não são maiores que o custo desse sistema, porque o que ele faz? Ele reduz o índice democrático, me parece. Por quê? O que não muda, como já foi dito, esse sistema ele é proporcional, ou seja, ele permite que minorias ainda se elejam. Então, quando o eleitor vota, antes de saber como a lista vai definir os candidatos, a gente tem que definir quantos candidatos vão ser eleitos de cada partido. E quando eu defino, por exemplo, depois de contar os votos e passar pelo cálculo do quociente, que o partido X elegeu 5, a gente vai ter que saber quem são esses 5. Quais são os 5? Os 5 primeiros da lista. Aí vem logo a pergunta, quem define a ordem dessa lista? É o partido. Como o partido define a ordem dessa lista? Aí que está a questão. Se a gente não fizer uma mudança constitucional que exija, junto com a mudança do sistema, a democracia interna do partido, o partido passa a ter um poder enorme, que é definir a ordem das pessoas que vão se eleger. Quanto que vai custar isso, né? Como vai ser essa negociação para colocar essa ordem na lista? Isso é uma questão muito séria. Interferir também nessa regra de dizer como o partido vai escolher ou não essa ordem, quem vai votar? São todos os filiados, são todos os dirigentes do partido, são os candidatos que estão concorrendo, isso vai se dar numa convenção.
é uma questão complicada, né? Então, me parece que, de fato, mudar o sistema sem trazer democracia interna para o partido, porque essa questão da escolha interna a gente chama de democracia interna, né? Faz com que perca o sentido essas grandes vantagens que dizem haver na mudança para a lista fechada. Quer dizer, sem a democracia interna, a gente corre um risco também de transferir para dentro do partido uma questão de uma concorrência patrimonial, vamos dizer assim, quer dizer, aqueles custos, não é, que a gente vai diminuir fora do partido com relação a custo de campanha, eles poderão acabar ingressando no partido, o poder econômico poderia acabar influenciando a formação, não é, e a formação dos nomes, da ordem dos nomes, e com isso pode se fortalecer mais ainda essa questão dos caciques, não é, dos partidos, de partidos com donos, de partidos... O poder econômico, eu acho que a influência vai ser prévia ao período eleitoral, né, para se adquirir uma vaga, adquirir uma boa posição na lista. E a dificuldade que se tem, eu concordo com a professora Marilda, que a grande questão é que não pode se ver apenas a modificação do sistema para uma lista fechada, no caso, sem haver esta reforma dentro dos partidos políticos. Que é uma reforma constitucional, né? Essencial. Porque a Constituição fala da autonomia dos partidos políticos. A dificuldade é essa, A dificuldade toda é essa. Então, porque senão você vai haver os mesmos problemas, pode haver o poder econômico influenciando, né, dentro dos partidos políticos, e a dificuldade também de aprovar uma reforma nesse sentido. Acho que tem que ser ressaltado. E como é que vai se fazer uma mudança para alterar essa forma de escolha de um presidente de um partido em algum estado, município, e aí depois, consequentemente, a escolha dos candidatos para uma lista. Então, sem democracia dentro do partido, eu não vejo como esse sistema pode Essa, então, é a grande questão sucesso. Que a gente vai ter que enfrentar, não é? Vamos fazer isso num segundo bloco, que agora a gente vai fazer uma pausa, vamos para o intervalo e a gente volta em instantes para falar mais sobre vantagens e desvantagens da votação em lista fechada. Até já! O Reflexões já está de volta e discute hoje a votação em lista fechada. Bom, então a gente estava falando da questão da democracia interna dos partidos. Será que necessariamente o voto em lista fechada é menos democrático? Será que essa afirmação seria correta? Bom, eu acho que ele é menos democrático se ele vier para um sistema como é o nosso, sem outra alteração consequente. Isso passa por uma leitura constitucional. Como foi dito antes, assim, a nossa Constituição, ela segura a autonomia partidária, ao mesmo tempo em que diz lá no finalzinho do artigo 17 que a autonomia partidária é assegurada desde que respeitado o princípio democrático. Então, a gente pode dizer que a Constituição já assegura o princípio democrático, então a gente poderia fazer uma regulamentação infraconstitucional na lei mesmo, que assegurasse o princípio democrático, por exemplo, dizendo que todos os filiados votam, ou estabelecendo, como a gente tem em outros países, uma espécie de prévias partidárias, e aí os eleitores quem votariam para formar essa lista e a ordem da lista, ou exigindo um percentual de votos mínimo para poder estabelecer aquelas pessoas que se candidataram na prévia para que elas entrassem na lista também. Tem uma série de sistemas para isso. O que me parece que reduziria o índice democrático seria permitir que os partidos tenham essa ampla autonomia decisória. Liberdade para poder escolher. Exatamente. Para escolher como quisessem. Como é hoje. Porque a gente também tem que lembrar que a autonomia partidária, ela não está na Constituição à toa, né? Ela faz parte do nosso legado histórico. Quando a gente interfere na autonomia dos partidos, a gente também está ferindo um princípio da democracia, que é essa liberdade de manifestação de pensamento. E se a gente passa a regular toda forma de manifestação de escolha intrapartidária, a gente entra num terreno perigoso também, que veio ser rompido pela nossa própria Constituição. Então, como equilibrar isso, né? Garantir que os partidos tenham autonomia e, ao mesmo tempo, que eles façam escolhas que não sejam não democráticas. É uma coisa complicada. Então, é por isso que eu tenho alguma dificuldade com a lista fechada, porque a gente acaba
entrando numa discussão que não tem ganhadores, assim. A gente parece uma relação de perde-perde. Qualquer escolha que a gente faz sai ruim. Se a gente se pergunta por que o nosso sistema é ruim, pequenas mudanças no nosso sistema mesmo, respeitando o nosso legado histórico, talvez resolvessem os problemas que a gente tem. Nós temos aí mais de 7 décadas de lista aberta. Uma mudança, como nós estamos debatendo aqui, envolveria então uma mudança tanto na questão da autonomia dos partidos, mas eu queria saber, naquela parte da Constituição, que diz que o voto é secreto, direto, universal e periódico, isso também haveria necessidade de ter uma mudança na Constituição nesse aspecto? Quando a Constituição diz que o voto é direto, secreto, universal e periódico, o voto direto seria exatamente o voto no candidato ou não? A Constituição fala, na verdade, para eleger candidatos para a eleição majoritária, para escolher o representante perante o Congresso. Eu acho que afetaria até, não sei, a professora Marilda poderia colaborar, porque, na verdade, eu acredito que não alteraria, não precisaria alterar esse dispositivo constitucional em relação, porque se estaria votando nos partidos. Até porque, na verdade, o candidato, o eleitor, vai ter conhecimento de em quem ele está, qual é a lista que ele está votando. Uma coisa é votar no partido e o partido depois, é uma eleição indireta, digamos assim, e aí o partido ou alguém do partido indicar outra pessoa, um candidato para exercer determinado cargo. Aqui eu acredito que não influenciaria dessa forma. O voto ainda é direto. Ainda é direto, direto. secreto, universal, periódico estaria garantido. Agora, esse voto seria talvez menos livre numa primeira visão do que um voto em lista aberta. Né? Eu acho que essa sensação talvez a sociedade possa vir a ter. Né? Sim. Não sei se ela é uma sensação que corresponde à realidade. A Constituição, ela trata do voto direto e do voto indireto. Então, a gente considera voto indireto quando ela passa por uma interposta pessoa, como a votação se dá na Câmara, no Senado, no Congresso. Como nos Estados Unidos, né, que se elege um colégio, que por sua vez elege... E os delegados que votam. Né? Aqui a gente continuaria votando diretamente. O que acontece é que dá uma sensação mais real de que a nossa decisão está passando por um filtro. Sim. Isso já acontece hoje. O que muda é que a gente não está vendo, né? A gente tem a falsa ideia de que está escolhendo livremente quem a gente quer aí no mercado. Mas não é assim. É o imaginário da sociedade. Ele vai achar que está reduzindo o nível de liberdade. Isso. E aí é um ponto positivo, que é o da transparência, né? As pessoas passam a ver claramente qual é o grau de escolha que elas estão fazendo. Sim. Né? Não muda nada de hoje, de agora para a lista fechada. O partido continua sendo um filtro como sempre foi, mas fica mais claro que tamanho esse filtro é. Né? Haveria necessidade também de uma maior conscientização da população, porque a gente acaba vendo que as pessoas no momento lá de elegerem, de votarem, e elas não têm consciência política mesmo. Muitas das vezes votam porque a pessoa... é uma atora, é uma atriz, enfim, independentemente das ideologias, como nós falamos aqui, independentemente das propostas que efetivamente estão sendo colocadas pelo partido que está ali por trás daquele candidato. Então, me parece que essas mudanças que nós estamos aqui discutindo envolve também uma percepção, uma mudança da própria sociedade, do cidadão, no que diz respeito à conscientização do voto, do processo, da importância que ele tem nesse processo eleitoral. É por aí? Eu acredito que a maior crise da representatividade hoje nós temos por conta da existência de coligações. Nós sabemos que tem várias posições favoráveis à existência de coligações e eu sou muito crítica, porque eu acho que a dificuldade do eleitor passa por aí. Por exemplo, um eleitor quer votar no candidato do partido X, que é, por exemplo, extrema esquerda. O partido faz uma coligação com outro partido que pode até ser de direita, muitas vezes isso acontece, e ele não tem a ideia de que o voto dele está ajudando a eleger um candidato da direita. E muitas vezes elege um candidato que ele não quer. Então, e aí quando ele vê a eleição, o Congresso, a Câmara dos Deputados, por exemplo, quando ele vai ver os eleitos, fala, mas não corresponde ao que o eleitor votou, ou pelo menos gostaria de votar. A dificuldade que a gente passa ali nessa crise
no meu ponto de vista, poderia ser resolvido com o fim das coligações partidárias, porque o eleitor, mesmo não necessariamente precisaria existir uma lista, como a lista fechada, mas o eleitor sabe que ele votando, e aí seria mais fácil até esclarecer o eleitor como é que funciona esse voto proporcional. O eleitor votando no partido X, ele está ajudando a eleger os candidatos do partido X, mas aqueles candidatos daquele partido, e não o voto dele poder ser transferido para uma outra legenda, para uma outra ideologia. Concordo plenamente, considero que as coligações no Brasil, elas têm servido, são esses superpartidos que se formam, é um embuste verdadeiro, né? Você até permite que chefe do executivo e o seu vice sejam de partidos distintos que concorrem pelo poder e continuam concorrendo pelo poder quando eleitos, depois de eleitos, né? Isso realmente é um sistema precário, que não funciona. Mas essa conscientização, né, que a Ângela estava falando, ela acaba vindo quando o eleitor vai ter que funcionar como filiado na votação, né? Quando ele vai ter que quando ele puder participar, não é isso? Aí a gente vai ter talvez um mecanismo mais natural de conscientização, quer dizer, que ele vai ter que, em prévias, escolher quem serão aqueles indicados na lista fechada. Isso pode ser um mecanismo interessante. Sim, me parece um mecanismo interessante, porque assim, não existe sistema eleitoral simples. Não existe sistema eleitoral simples que garanta a eleição de minorias. Porque a gente tem um discurso de que o eleitor tem que votar naquela pessoa que ele vai eleger. Esse mecanismo, ele é fácil de compreensão, mas ele envolve uma dificuldade séria de representatividade. A gente não consegue colocar as minorias para que elas cresçam. Sistemas que garantem participação de maiorias e de minorias são complexos. Então, pretender que o eleitor compreenda como se dá o cálculo de um quociente eleitoral, de um quociente partidário, é uma ilusão. Ele não vai mesmo conseguir compreender isso na maior parte dos casos. O que o eleitor precisa ter é interesse na eleição das pessoas em quem ele vota. E essa prévia partidário, esse sistema em que a eleição começa um pouco antes do processo eleitoral mesmo, em que as pessoas se envolvem antes, ele tem esse benefício de fazer com que o eleitor ele passe a compreender o sistema antes mesmo que a eleição comece. E tem interesse em conhecer quem são aqueles que se pretendem candidatos. Porque ele vai colocar não só essa pessoa para dentro do governo, mas para dentro do partido, para dentro da concorrência. Isso escalona o processo. O nosso processo eleitoral também ele é muito curto. As eleições são curtas, a gente tem muitas vedações, é uma corrida de obstáculos. O sujeito te entrega um santinho, parece que ele está passando droga, de tanto medo que tem hoje em dia de fazer campanha. Então, as pessoas, além de perderem o interesse, elas passam a não compreender mais nada, né? Isso afasta o eleitor do sistema, que afasta a gente não quer nem saber. Talvez seja um mecanismo que, de fato, também contribua para essa aproximação do eleitor. Essa discussão, né, envolve a questão da reforma política, e esse é apenas um dos aspectos da reforma política. O que mais a gente poderia dizer aqui, sintetizando, que abarcaria, né, toda essa questão que surgiu a partir dessa sensação de falta de representatividade, de dificuldade de governança. Então, essa reforma que surge nesse momento, ela engloba, além dessa possibilidade da lista fechada, o que mais? Olha, essa reforma, nós como operadores do direito, nós temos várias sugestões, né, que poderiam colaborar para o aprimoramento da democracia no nosso país. A questão do financiamento de campanhas eleitorais e de partidos políticos foi definida pelo Supremo Tribunal Federal, mas eu particularmente acho que isso deveria ser discutido mais perante a sociedade e também buscando modelos de maior controle e fiscalização das campanhas e não simplesmente cortando a participação de pessoas jurídicas. A questão de propagandas eleitorais, o período de propaganda, as vedações deveriam ser pelo menos reduzidas. Hoje, como a professora Marilda disse, nós temos praticamente tudo é proibido, uma outra coisa é permitido com a justificativa de que tem que baratear os custos e que, na verdade, no nosso entender, não é assim. Esse é um ponto importante, não é, que a Marilda levantou, de fato, porque, no fundo, a gente restringe excessivamente a liberdade de informação, liberdade de acesso, liberdade de opinião, inclusive no âmbito jornalístico, não é?
Então é uma série de circunstâncias que vão criando um ambiente completamente controlado e restrito, né, para o próprio eleitor. Né? De fato, são muitos problemas, né, que a Gisele aqui levantou com a pergunta, mas o nosso programa se encerrou já, a gente não tem mais tempo, então eu queria agradecer a presença das nossas convidadas, agradecer a consultora da TV Justiça, Gisele Reis, e agradecer a você que nos assistiu até agora. Você pode rever esse programa aqui mesmo na TV Justiça no nosso site, tvjustiça.jus.br. Até o próximo Reflexões.